Jesus contou uma seguinte parábola, a parábola do semeador. Segundo Jesus, ele diz que um semeador saiu a semear. E Jesus ele vai mencionando, vai contando a história, falando sobre solos e semente. A semente é a mesma, se você for ler lá em Mateus capítulo 13. A semente é a mesma. O que chama a atenção, que Jesus dá ênfase, é o solo. Existem 4 tipos de solo que Jesus fala. Aquele que caiu à beira do caminho, a semente caiu à beira do caminho, que as aves comeram a semente e esse não conseguiu nem brotar a semente. Aquele que caiu em terreno pedregoso, entre espinhos, e aí de terreno fértil. Só que eu quero chamar a sua atenção para o terceiro solo, que é aquela que caiu entre espinhos. Jesus, ele questionado pelos seus discípulos a respeito da explicação da parábola, ele traz a seguinte explicação sobre cada solo e sobre cada semente que caiu em cada solo. E o que me chama a atenção é o terceiro. Ao comparado entre a primeira e o segundo, este é um cristão que não abandonou a fé. Ele não abandonou a fé e ele não se desviou. Pelo contrário, é um que está na casa do Senhor, mas não deu fruto. Quanto a semente caiu entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Quanto a semente caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. A gente gosta muito da boa terra, né? Mas eu quero chamar a atenção para a terceira mesmo, especificamente. Por quê? Porque ela não se desvia, ela não abandona a fé, mas ela só se torna infrutífera. O que me chama a atenção é isso. Mas, Gustavo, o que torna essa árvore, essa planta infrutífera? Segundo Jesus, são as preocupações da vida e o engano das riquezas, ou seja, a ansiedade, estar com os olhos voltados para essa terra, torna você infrutífero. E Jesus fala que aquele que não dá fruto, ele é cortado e jogado fora, mas aquele que dá fruto, este é poldado pelo Pai para dar mais frutos. Mas Jesus ele nos ensina um segredo em João capítulo 15, o segredo para dar frutos. E como eu faço para dar frutos, você deve se questionar. O segredo para dar frutos, como segundo Jesus, é permanecer nele. Pois Jesus mesmo fala, aquele que permanece em mim, este dará muitos frutos, pois sem mim nada vocês podem fazer. Pois Jesus ele traz uma diferença entre estar nele e permanecer nele. Muitas vezes você pode estar na igreja, isso já aconteceu comigo, eu estava na igreja e tal, eu passei por muitas turbulências na minha vida, e ano passado mesmo eu passei por uma crise de ansiedade, e eu orava ao Senhor, Senhor, eu quero dar fruto, Senhor, eu quero crescer, Senhor, eu quero ser equilibrado, e a minha permanência, a minha perseverança, segundo Tiago, ela produziu um caráter aprovado. Então, meu querido, não desanime, não se entristeça, não se preocupe com as coisas dessa vida. Eu sei que você pode estar ansioso com a falta de emprego ou com os sonhos não realizados, as frustrações. Não se frustre no Senhor, mas descanse o seu coração. O segredo está em permanecer. Se você tanto desejou fazer a obra, ou você como missionário está desanimado na questão da obra, permaneça, pois os frutos vêm da permanência. Aquele que permanece no Senhor, esse produz um caráter aprovado, ele é aprovado pelo Senhor, e este dá muitos frutos, e estes frutos glorificam. Deus mesmo falou que nós temos um Pai que cuida de nós, não devemos andar ansiosos, mas em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não seja como a terceira semente, mas pela sua perseverança de estar em Jesus. Como? Indo para o seu quarto, lendo a sua Bíblia, praticando suas disciplinas espirituais, permanecendo em Deus, buscando ao Senhor com o coração devoto, ainda no meio das dores, ainda no meio da tribulação, permaneça. O segredo está em permanecer, pois aquele que permanece no devido tempo, ele dará muitos frutos. Como diz o salmista, o homem segundo o coração de Deus é aquele que medita na palavra de dia e de noite. E esse será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, e dará fruto no tempo certo, e suas folhas não murcharão. Então permaneça no Senhor, medite na palavra, busque ao Senhor, não desista, permaneça. No tempo certo, os frutos vêm. No tempo certo, as promessas vêm. Em Hebreus fala a respeito dos heróis da fé, que estes, pela fé, alcançaram a promessa. Mas o que me chama a atenção é que estes, pela fé, das suas fraquezas, tiraram forças. Então, pela fé, meu irmão, permaneça. O justo viverá pela fé. Essa foi a nossa palavra. Se você gostou, que Deus abençoe sua vida. Deixa seu like, se inscreve, curte, me ajuda aí. Que Deus abençoe, amém? E não se esqueça, nunca se esqueça, nós vamos mudar o mundo.